Tilt? Não, da UNB. Bom, então daqui de 1954 para 98 a área agrícola cresceu muito, né? Ela passou a ocupar praticamente metade do nosso espaço em termos percentuais. A área urbana cresceu também muito, evidentemente ela não era totalmente urbana, e em compensação a área de vegetação natural decresceu muito. E essas áreas de campo e de cerrado se tornaram principalmente áreas de lavoura, né? E as áreas de mata nos preocupam bastante em termos de perda, porque ali se reúne a maior biodiversidade. E a questão do crescimento desordenado, eu tenho aqui os dados até 2000, os dados de 2010 vão só agravar a situação, a nossa densidade populacional aumentando enormemente, né, e nos tornando talvez uma das áreas mais densamente povoadas. E depois a Unesco ainda publicou uma complementação dizendo que entre 98 e 2001 a mancha urbana havia aumentado 12% em relação ao que tinha. Bom, se a gente olhar agora a distribuição das bacias hidrográficas, a gente vê, como todos sabem também, que o Distrito Federal está, digamos assim, no meio de muitas grandes bacias, as principais bacias do país, né, de modo geral. Olhando mais detalhadamente, aqui a bacia do lado do Paranoá, né, do Rio Paranoá, que deu origem ao nosso comitê. O nosso comitê inicialmente era o comitê da bacia do lado do Paranoá e foi estendida posteriormente. Nós temos aqui uma outra bacia, a bacia do Rio Corumbá, uma bacia importante também, aqui é a usina de Corumbá 4. Nós temos aqui a bacia do Descoberto, que, como todos sabem, é uma bacia importante do ponto de vista do abastecimento, já que uma boa parte da água do Distrito Federal é retirada daqui. A bacia do São Bartolomeu, a maior bacia dentro do Distrito Federal, e um rio que tinha um potencial muito grande para se tornar um local de uma fonte de abastecimento de água também, mas que devido à ocupação urbana desordenada, tornou-se, não digo totalmente inviável, mas muito mais difícil de ser ocupado hoje em dia. E a bacia de São Marcos, uma bacia pequenininha. Fora isso, existem ainda as bacias do Preto, né, do Rio Preto, e a bacia do Rio Maranhão. Eu não vou entrar em detalhes, não vou falar mais nada, porque nós, hoje, com o Comitê de Bacias do Rio Paranoá ampliado, temos essa área marcada em verde aqui no Distrito Federal, mas uma outra área que está nessa foto, nesse slide, mostrando a área de abrangência da bacia do Paranaí. Bom, então hoje nós temos dois comitês intervenção a respeito que recebeu aqui os primeiros professores, os primeiros estudantes. A universidade vem se destacando por trabalhos de pesquisa, muitos dos trabalhos que originaram o conhecimento que nós temos hoje sobre as bacias que nós podemos estar tratando, foram feitas aqui, né? E na área da ocupação do solo também, o professor Fausto certamente vai dizer alguma coisa, né? A nossa faculdade de arquitetura e urbanismo foi sempre presente e sempre defensora desse projeto que nós conhecemos. Agora, o que aconteceu depois foi resultado de um monte de conflitos e eu acho que a mesa vai abordar diversos temas relacionados a esses conflitos. Eu acho que, quanto a mim, cabe falar um pouquinho da situação que nós temos hoje. Então, pensando um pouquinho na bacia do Paranaí, eu tenho a honra de estar presidindo os dois comitês hoje, e nós estamos fazendo o plano de recursos hídricos do Paranaí. O Distrito Federal tem um plano de gerenciamento de recursos hídricos que vai entrar no processo de revisão, mas o plano do Paranaíba também vai abordar a questão do Distrito Federal. Então, eu vou falar um pouquinho desse plano e vocês considerem que uma parcela dele está relacionada com o nosso território também. Tá? Bom, nós tivemos a oportunidade agora, recentemente, de fazer um sobrevoo na bacia do Paranaíba. E o que nós vimos? Uma bacia pujante, uma bacia que está sendo ocupada por hidrelétricas, pequenas centrais hidrelétricas, e gerando energia que é consumida. É uma bacia relativamente importante, ela é responsável por mais de 5% do PIB do país, são 220 mil quilômetros quadrados, mais de 8 milhões e meio de pessoas, realmente uma bacia de porte médio, porém muito significativa no centro do país.
a gente tem uma exploração turística ainda pequena, isso aqui é lá naquela região do Rio Quente. Então, o complexo hoteleiro montado naquela região é talvez o principal complexo dentro da bacia. A gente tem a área de Araxá também fazendo exploração de turismo, mas certamente ainda existem outras oportunidades para o desenvolvimento do turismo, e aí eu tenho certeza que o professor Carlos Saito poderá dar uma contribuição grande com os conhecimentos que ele tem sobre o assunto. Bom, é uma área eminentemente agrícola. Então, a agropecuária, eu diria, o agronegócio é a grande força dessa bacia. Então, a gente tem aqui umas imagens de pivôs centrais, né, e os pivôs centrais mostram a agricultura que é feita nessa região. Então, a agricultura de larga escala. A pequena agricultura, infelizmente, não tem muito espaço hoje em dia na bacia. É uma bacia mais dedicada ao agronegócio. Agora, existe a preocupação por parte do setor agropecuário. Eu vou dizer mais agrícola, porque a pecuária existe também, mas mais relevante é o agrícola, a agricultura. A agricultura de soja, de cana e de outros produtos, mas eles começam a ter, eles têm uma preocupação. Por exemplo, isso aqui indica plantio direto. Eles colheram, mas não tiraram todos os resíduos para revolver o solo novamente. Então, isso é uma prática conservacionista e certamente foi um adianto em relação à agricultura que se fazia anteriormente. E também os pivôs, eles representam uma tecnologia de irrigação avançada, e as informações que a gente tem obtido são que esses fazendeiros, eles têm cuidado no sentido de manter os pivôs bem regulados e bem atualizados. Aqui a gente vê um grande plantio em curva de nível, que também é uma prática conservacionista, né, que a grande lavoura utiliza. E aqui, aquilo que está tomando lugar na bacia de outras áreas de lavoura, que é a cana e o álcool. Então a bacia está se tornando grande produtora de álcool e de cana-de-açúcar. Então nós vemos muitas, inclusive áreas de soja que estão dando lugar à cana, que hoje se torna um negócio mais avançado. Bem, mas a sustentabilidade da bacia provoca muitas preocupações em nós todos. Então, por exemplo, isso aqui é uma visão perto da região de Araxá de uma grande mina que extrai fosfato, extrai outros minérios. E realmente, causada numa região como essa são de lascar. Isso aqui é um lago que sai da área de mineração e a gente vê pelas características em volta aqui, os terraços que eles construíram, a gente vê que essa área toda está completamente degradada. E é claro que é muito caro fazer a recuperação dessa bacia e nós tememos um pouco pelo que vai acontecer depois que essa mina se exaurir. Bom, a gente tem, infelizmente o slide não é muito claro, mas a gente tem sérios problemas de erosão também. E aqui a gente está, se vocês olharem aqui com boa vontade, vão perceber essa área que eu estou apontando aqui como sendo uma grande erosão, uma grande buçoroca, perto da cidade de Cristalina. Então nós temos problemas seríssimos de erosão. Essas na região de Cristalina foram algumas das que mais nos impressionaram. Aqui uma outra buçoroca na mesma região, e a gente vê que a situação aí não é muito fácil, né? Não dá para ver direito nessa foto, mas em outra foto a gente pode ver também a deposição de lixo dentro da própria buçoroca. Então, uma combinação muito infeliz de erosão com deposição de resíduos sólidos em locais inadequados, né? Talvez o Ricardo possa nos ajudar a compreender melhor os problemas que estão relacionados. Bom, aqui nós temos outra vez uma área de erosão em pastagem. Aliás, as pastagens que nós vimos eram pastagens degradadas, solos degradados de modo geral. Então, onde havia agricultura, infelizmente, particularmente na região sul do estado de Goiás, a gente viu uma agricultura que não cuidou muito bem do solo, né? E nós temos outros problemas como o assoreamento. Aqui vocês veem no Rio, a região do Rio Santana, que ficou extremamente assoreado. Como vocês podem ver aqui, o que sobrou de água correndo foi realmente relativamente pouco, né? Bom, outra vez a foto não está boa, eu peço desculpas a vocês, foto não profissional, tirada de dentro do avião. Aqui uma grande área de desmatamento comendo uma das poucas manchas de vegetação natural. Então isso foi um problema também que a gente observou, o desmatamento comendo as últimas parcelas de vegetação natural e dando lugar a mais plantio, né? Então nos preocupa também porque uma das coisas que o plano quer fazer é colocar áreas de proteção ambiental, né? Deve sugerir a colocação de áreas de proteção ambiental, e nós teremos dificuldade com isso. Existem algumas manchas, mas nenhuma coisa assim grande.
exceto o Parque Nacional das Emas, que, como todos sabem, também está em hiato no meio da agricultura e tem sofrido muita pressão pela ação antrópica, né, pela ação do homem no seu entorno. Né? Aqui uma das coisas que mais nos impressionou, isso aqui é uma vereda, para vocês terem uma ideia. E dentro dessa vereda, vocês veem aqui um restinho do que era uma lagoa, uma represa. E nós então ficamos sabendo que o Estado de Goiás tem por prática exigir que os agricultores construam uma barragem próxima do local onde eles vão fazer algum empreendimento. Quem quer tirar outorga para usar recursos hídricos no Estado de Goiás deve construir uma barragem para garantir o abastecimento do negócio que quer iniciar. Então, o que fizeram os fazendeiros? Eles atacaram as veredas e construíram barragens nas veredas. Então, é impressionante a quantidade de veredas, todas elas com uma barragem, às vezes duas, às vezes três. E à medida que as coisas vão acontecendo, e a ocupação no entorno vai crescendo e a pressão por mais terra e mais produção vai aumentando, vai acontecendo que eles chegarem cada vez mais perto da vereda, até que a gente chegue em situações como essa aqui, em que a vereda praticamente virou um fantasma, né? E o que nós temos aqui, isso aqui é um caminhão que está passando já por dentro da vereda. Então a gente já imagina, aqui já existiu uma pequena ponte, e aqui então certamente vai se tornar uma estrada, e a gente pode imaginar o que vai acontecer ali dentro de pouco tempo. E finalmente um slide mostrando o rio descoberto, o rio do qual nós tiramos o nosso abastecimento, 60% da população, e aqui nós temos uma grande concentração de macrófitas, e nós vimos também uma grande concentração de algas nessa região. E aí, eu acho que todos sabem que causa o aparecimento dessas plantas em grande quantidade no curso da água como esse, é matéria orgânica. E matéria orgânica, outra vez, assunto aqui para o nosso especialista em saneamento, né? Ou seja, matéria orgânica que está sendo... Hein? Esse aqui já é um trecho bem próximo de Brasília. Não, mas é dentro não. É justamente da barragem. Tá? Então está recebendo aqui um monte de resíduos toda aquela região. Tem lá do São Paulo. Bem, então é isso. Nós temos aqui outra vez um confronto, um conflito, né, digamos assim, de interesses e ocupação, interesses econômicos e a ocupação do solo com a preservação da natureza. Naturalmente, existe uma preocupação cada vez maior com a sustentabilidade, e acho que os conceitos de sustentabilidade vão se tornando mais claros, e hoje em dia ninguém tem coragem de defender à luz do dia que não se protejam mais áreas de recarga, que não se protejam mais nascentes. Né? Infelizmente, as coisas continuam acontecendo, mas a pressão para que esse quadro se reverta é muito grande. E aí, mais uma vez, a nossa participação, a participação da universidade, que, assim como a gente tem feito estudos históricos e entendendo a ocupação, a gente também tem uma atuação bastante forte no entendimento do funcionamento do ecossistema do Cerrado, né, do ponto de vista ecológico, né, Carlos? E nós temos também, hoje, uma configuração de instituições que favorecem uma ação mais forte, o próprio Ministério, a nossa Secretaria, tudo, embora não funcione a contento como nós gostaríamos, já é um passo adiante. E eu não posso deixar de falar da nossa lei das águas. Naturalmente, hoje a gente tem instrumentos legais que vão disciplinar